Ei, Elô. Você já vai anotar o nome de quem tá na live. Oi, tio. Breno, Otávio. Breno, Otávio. Oi, tia. Oi, tia. Heloísa. Oi, tia. Tia, Peraí. a Clara falaram aqui que elas se atrasaram porque elas estão comendo. Boa tarde, Davisanon. Boa tarde. Oi, tia. A aula da tia de inglês atrasou 5 minutos. Eu pensei que era 4h25 ainda e era 4h35. Oi. Ah, deixa. Entendi. Heloísa, Breno, Otávio, Lucas e Davi. Opa, tem Raoni, João Vitor. Raoni. João Victor. Tá faltando Dona Clara, tá faltando Fiorella. Tia, desculpa a Clara e a Fiorella acabaram de falar que elas estão comendo, que se elas se atrasarem é porque elas estão comendo. Só por causa disso. Também não entendi. Não, mas eu também tô comendo. Quer dizer, não tô comendo mais. Vamos lá? Na última aula nós finalizamos o livro 1, não foi? E hoje nós vamos dar início ao livro 2. Pode pegar aí o livro 2. Ô, tia, tem como você compartilhar na tela que eu não vou ter mais eu não vou ter mais como entrar naquele aplicativo não para ver o livro online. Não, eu vou compartilhar na tela, tá bom? Tá bom. Se você quiser fazer alguma anotação aí no caderno. Vou aguardar o Raoni. Cadê Raoni? Ô, Raoni! Raoni, cadê você? Tio, hoje é terça? Sim, hoje é terça. Tá. Opa, apareceu. Ei, Clara. Tia, é aula de história hoje? Aula de história hoje. Você já até encaminhou essa aula hoje lá no Alunos Book, né? Tia, hoje eu fiz aquele dever que você me pediu da tradição. Eu fiz com a minha mãe. Qual? Aquele de história do livro 1 que você pediu pra gente fazer. Ah, então compartilha aí do livro 1. Tem que anotar aqui que você fez. Espera aí. Livro de história. Tia, hoje é livro 2, qual atividade, tia? Só um minutinho, Todo Breno. mundo acha que Livro já 2. fez. Livro 2. Todo mundo já fez, tia. Mas eu tenho que achar aqui, porque eu tenho que 63? colocar ok no seu nome. Só um minutinho. A 63? Calma, deixa eu ver. 63, Clara. Aqui, tia. Faz Olha, aí. eu vou compartilhar uma, tia, porque... Vai. Ó, a fonte é um colar material. As informações passou da minha avó para minha mãe e para mim. E eu sumi sem querer. Uau! Tem mais alguma que você quer compartilhar? Não, essa foi Ok. mais. Fiorella, você fez essa atividade no livro 1, página 63? Peraí, tia, que eu vou pegar lá. Ô, tia, essa aula acaba 4h20 ou 4h25? É porque às vezes varia que acaba 4h20. 5h20 acaba essa aula. Falei errado. É 5h20. Vamos lá, então. Tia, Vamos começar. Heitor! Tia, o que minha mãe fez costurando? Ela enfiou. Uau! Sua mãe é muito habilidosa. Ela aprendeu com minha avó. Minha avó, Sua avó costura? ela costura, ela era cabeleireira, aí depois depois foi pra sorveteria, aí agora tá costurando. Tia, que página? 63.
E aí, Fiorella? Fez ou não? Não fiz. Ok. Quando você fazer fizer, você hoje. precisa me avisar, tá? Que a tia Dulce tá Tá. colocando ok, tá? João. Vamos lá. Livro 2. Livro 2, todo mundo. Vamos iniciar o Já livro minha mãe 2, foi hoje na página escola e pegou. 10. Deixa eu pegar o meu livro. Livro 2, página 10. O surgimento das primeiras civilizações. Faz aí, Davi, a leitura para a tia Dulce. Davi. Você sabe qual é a importância dos rios para os seres humanos? Conseguiria explicar por que esses recursos naturais foram tão importantes para o surgimento das primeiras cidades e civilizações? Nos próximos 5 capítulos, você vai navegar pelas civilizações chinesa, indiana, mesopotâmica, egípcia e inca, e descobrir como elas se organizavam para utilizar a água dos rios. Pronto para embarcar nessa aventura pelas águas dos rios antigos? Será que os rios eram tão importantes assim para as primeiras civilizações, para as primeiras comunidades? Esse conteúdo ele já foi apresentado para vocês ano passado, na disciplina de História. Quem lembra? Eu lembro. Ah! Ô, Breno, o que você lembra sobre esse conteúdo, sobre esse assunto? Que tinham as mesopotâmicas, astecas, não. Não, a tia Dulce está perguntando com relação ao rio. Qual era a importância do rio para as primeiras comunidades, primeiras civilizações? Tia, tu já tá pegando pesado comigo, né, tia? Não tô não. Sabe por quê? Porque esse assunto ele é muito conversado, muito abordado no 4º ano, no livro 1 do 4º ano, quando fala lá sobre a pré-história, sobre o surgimento da humanidade. Ainda mais o livro 1. É, mas era para lembrar. Quem consegue lembrar aí? Heitor, quer falar, Heitor? Ô, tia, as plantações para se locomover nos rios. Para as plantações, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Ô, tia, tia, fala de novo. Ah, tá. Tia, Comércio. Tia, vai Fala, ter prova João. online? das embarcações. Vai ter prova online? Prova online? Não, nós vamos ter uma verificação de aprendizagem. Não vai ter não, tia, porque uma eu me verificação de confundi e eu aprendizagem. mandei no grupo. É porque eu pensei que fosse da prova que tinha que estudar e ver no YouTube as É uma aulas. verificação de aprendizagem. Tia Dulce quer Uma ver revisão. o que você conseguiu aprender durante essas aulas que nós estamos fazendo, tá, João? Para ver quais são as habilidades que você desenvolveu. Lucas, você me perguntou alguma coisa. Fala de novo, tia, porque eu tava vendo um negócio aqui no meu PS4. Aqui no início do livro, fala um pouquinho sobre a importância dos rios. Ó. Você sabe qual é a importância dos rios para os seres humanos? Qual a importância dos rios? E aí, nós vamos conversar sobre um rio muito importante, lá no capítulo 6, página 12 e 13 do livro. 12 e 13. A importância dos rios ontem e hoje. Vamos lá? João Amaral, faz aí a leitura para a tia Dulce. É provável que você já tenha estudado sobre a importância dos rios para o meio ambiente e para as pessoas. Eles são utilizados como via de transporte, aproveitados na geração de energia elétrica e fornecem água para diferentes atividades do dia a dia, como cozinhar, lavar alimentos, cultivar plantações, etc. No passado, os rios provocaram grandes modificações na vida dos seres humanos e foram fundamentais para o surgimento das primeiras sociedades. Nesse capítulo, você vai descobrir como isso aconteceu. Vamos lá? E aí nós temos o Trocando Ideia aqui para conversar. Observe a imagem de abertura deste capítulo. O que ela representa? Quem sabe? Rio embaixo ele fala, né, que é o Rio Nilo. É. Ela representa o Rio Nilo, né?
É uma imagem que representa a cidade do Cairo, no Egito, cortada pelo rio Nilo. E aí, embaixo pergunta, quais são os possíveis usos da água do rio Nilo? Alguém quer arriscar e falar? Para que eles usam essa água? Para conseguir água, Para Ah, irrigar pra quê? plantações, locomoção e Ah, pesca. meio de locomoção também, né? comércio. Ô, tia, Comércio. comércio e locomoção de navios e de etc. E aqui na nossa cidade, tem algum rio? O Rio Não. Doce. Rio Doce e Rio Pequeno. O Rio Pequeno, principalmente, né? Porque é da onde a gente capta Tia, a água. E o Jupara... Ah, não, o Juparaná não. Nós estamos falando de rios, tá? E agora a tia Dulce vai fazer uma apresentação rápida aqui para vocês. Deixa eu mudar todo mundo de lado aqui, vou botar todo mundo lá para cima. Eu vou ajudar o Breno aí, ó, Breno. Vou ajudar você a relembrar. O surgimento das primeiras civilizações. Oi. Ô, tia, como você vê a gente aí na tela, todo mundo? A sua tela é a mesma que todo mundo ou é diferente? Eu sou administradora, eu consigo ver todo mundo. Ô, tia, Ah, eu tá. também consigo ver todo mundo. É só no computador eu consigo. Sim, então vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Então, eu falo da importância do rio ontem e hoje. Aí eu vim falar um pouquinho sobre o rio Nilo. Leia, Raoni. Raoni. O Nilo é um dos maiores rios do mundo. Sua bacia hidrográfica abrange 10 países: Egito, Sudão, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, Congo, Burundi, Sudão do Sul e Etiópia. Ele é bem grande. Vamos assistir um vídeo agora? Peraí, rapidinho. Deixa eu Dulce voltar aqui. Eu vou abrir. Tia Dulce, Oi. não tem aquele país, não tem aquele país Quênia? É só tirar o Q e o U e colocar o K que fica o nome da minha mãe. Vamos lá. Tia Dulce vai abrir aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Vou colocar todo mundo aqui no canto. Tá todo mundo visualizando o vídeo? Sim! Eu tô. Deixa a tia Dulce voltar. Vou liberar, tá? Entre 7.000 e 5.000 a.C., grupos humanos se fixaram às margens do rio Nilo, atraídos pelas terras férteis e pela fartura de água. A partir desse povoamento, surgiu a civilização egípcia. A importância do rio Nilo para os antigos egípcios foi eternizada por uma frase, atribuída ao historiador grego Heródoto, que dizia: "O Egito é uma dádiva do Nilo." Mas foi o conhecimento que a sociedade egípcia tinha dos recursos naturais da região, aliado à grande capacidade de organização desse povo, que permitiu a ele aproveitar todas as potencialidades do rio. Sem os milhares de trabalhadores que construíram obras hidráulicas, cultivaram as plantações e se encarregaram do transporte de produtos e de pessoas, as dádivas do Nilo não teriam sido aproveitadas. O abastecimento de água para as plantações e para a população era feito por meio de canais de irrigação. Parte da água era mantida em reservatórios para ser usada nos períodos de estiagem. A construção dos canais demandava o esforço de muitos trabalhadores, que eram recrutados pelo faraó. As obras hidráulicas eram realizadas entre julho e outubro, durante as cheias do rio Nilo. Nesse período, os trabalhadores também eram convocados para a construção de templos e pirâmides. Entre novembro e junho, ocorria o período da vazante do Nilo, quando as águas recuavam e o solo das margens se tornava muito fértil. Nesse momento, todo o esforço era direcionado para o cultivo de produtos agrícolas, como o trigo, a cevada e o papiro. Homens e mulheres trabalhavam nas plantações. Mas os benefícios trazidos pelo Nilo iam além da sua utilidade para a agricultura
As águas do rio eram também uma importante via de transporte. Sem elas, não teria sido possível erguer tantos templos e pirâmides em um território tão vasto, já que o transporte de pessoas e de materiais para as obras era feito por grandes embarcações. Para irem do sul ao norte, com a correnteza a favor, os navegadores egípcios utilizavam remos. Na direção contrária, içavam velas e se moviam aproveitando a força dos ventos. Graças ao rio, a sociedade egípcia pôde florescer, tornando-se uma das mais importantes civilizações do mundo antigo. Deixa eu desfechar aqui. Vamos voltar aqui. Uau! Olha como que o rio foi importante. Como esse rio é importante, né? E agora, nós vamos voltar lá. Peraí. Lá no nosso livro, nós vamos falar um pouquinho sobre o rio e a sedentarização. Isso aí está na página... Deixa eu abrir o livro, pessoal, porque tem aluno sem o livro. Está na página... na página 14. Vamos lá? Para sobreviver e ter energia, as pessoas precisam se alimentar diariamente. Por isso, uma das principais preocupações humanas é a alimentação. Você já deve ter estudado que, no passado, nossos ancestrais viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Quem lembra disso? Eu. Lá na pré-história. Os Eles eram nômades considerados o caçavam. quê? Tempo das quê? Eu lembro. Eu lembro, tio. Eles eram considerados o quê nesse tempo aí? Nômades. 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 Eles eram caçadores e coletores, né, Davi? Mas eles eram nômades. Quem sabe o que é nômades? Eu sei, tia. Eu sei, tia. Quem não tem casa. Muito bem, Quem não tem Jovita. moradia fixa. Quem não tem Quem não moradia tem casa fixa. fixa. Que fica Ô, tia, Existe nômades ainda hoje, será? Transformando de lugar. Talvez. Talvez, Será tia. que existe? Os turistas, aqueles turistas. Será que os turistas são nômades? Ainda Não, existem tia. alguns Os nômades, mendigos. tá? Ainda existem alguns nômades. Alguns... o livro do 4º ano, ele apresenta... Em E alguns pessoas que países moram na ainda rua existe, são tá? praticamente nômades, não são? O quê? Pessoas que não têm casa pra morar, tipo, são São praticamente desabrigados, né? Quem não tem casa para morar. Porque os nômades, eles mudam de um lugar para o outro, mas eles estão em busca de quê? alimento? Comida, isso aí. Eles estão em busca de comida. E aí, melhor qualidade também de as vida, pessoas que não tia. têm casa ficam lá no farol e ficam pedindo comida. tá, vamos lá, olha só. Tudo isso nós já estudamos lá no 4º ano. E aí fala aqui, porém, essa realidade mudou há cerca de 10.000 anos, quando alguns grupos humanos descobriram que podiam cultivar frutas, verduras e cereais nas regiões próximas aos rios. Nesse contexto, as pessoas começaram a ocupar as margens dos rios e a construir as primeiras moradias, formando pequenos povoados em um processo conhecido como sedentarização. Isso aconteceu aqui na nossa cidade também, sabia? Quem sabe falar sobre isso? Os índios descobriram a... Os índios botocudos, né? Que habitavam aqui a nossa cidade, Davi. Construíram a primeira vila deles aonde, Davi? Você sabe me dizer? Aqui no Yates? A primeira aldeia, na verdade, né? Ali onde hoje é a pracinha 22 de agosto. Alguns estudiosos afirmam que ali era uma aldeia indígena, tá? E aí, por que ali? Porque é perto de quê? O Rio Doce. O Rio Doce. E aí eles começaram a plantar, a colher, a usar água para cozinhar, para fazer higiene pessoal, e ali era perto, não precisava ficar caminhando longas distâncias carregando o rio, né? Vamos lá, vamos dar continuidade. Tia Dulce, isso tudo você já viu lá no seu livro de história do 4º ano. Aí, Breno, no livro de história do 4º ano, no livro 1, ele apresenta de nômade a sedentários, tá?
E aí ele fala, né, lá no livro, vou fazer só uma revisão rápida, fala que como que é dividida a pré-história, que são em 3 momentos, paleolítico, neolítico, idade da pedra. Todo mundo lembra disso? Lembra? E aí, opa, espera aí rapidinho, deixa eu consertar aqui. Ele fala que o neolítico é a última etapa, né, da idade da pedra. Que neolítico significa pedra nova. E é nesse período que começa a surgir a agricultura, surge, né, a agricultura e a pecuária. Nesse período, os seres humanos, eles começam a domesticar os animais, como cabras, ovelhas, vacas. E dessa forma, era possível obter carne, leite, pele para se agasalhar. É no Neolítico também que eles começam a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por esse motivo, eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, ou seja, passam a ter moradia fixa, tá? O desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais permitiu que, aos poucos, vários grupos não precisassem mais ficar se mudando, né, mudando de local em busca de alimento, porque agora eles sabiam plantar. Eles não precisavam ficar mais à procura de alimentos. No Neolítico surgem as primeiras cidades. E aí, Breno, nós vamos assistir agora um vídeo bem legal, que na verdade é uma música e ela fala dessa questão de deixar de ser nômade e passar a ser sedentários. Eu acho que tá aqui. Tá todo mundo vendo o vídeo? Sim. Obrigada. É rápido também. Ok. E foi mesmo uma revolução, foi uma mudança radical, tá? Porque eles deixaram de ser nômades e passaram a ter sua moradia fixa. E ali eles começaram a plantar, começaram a domesticar os animais e a vida deles mudaram por completo, tá? Nós vamos ver isso lá no livro de vocês. Espera aí. E nós vamos marcar aí o
terceiro e o quarto parágrafo que fala sobre isso, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou pedir a Heloísa para ler aí. Lê aí, Heloísa, o quarto parágrafo. Quando ocorre uma mudança intensa muito intensa no modo de vida das pessoas, os historiadores nomeiam esse evento de revoluções. A sedentarização próxima aos rios, o cultivo de plantações e a criação de animais causou um desses eventos, a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola, porque aconteceu uma mudança radical, né? Ela falou, ó, quando ocorre uma mudança muito intensa, os historiadores nomeiam como uma revolução. Então, foi a Revolução Agrícola, porque a agricultura mudou completamente o modo de vida dessas pessoas. Com todas essas novidades, foi necessário desenvolver novas regras sociais para ajudar a manter a boa convivência, controlar os recursos naturais e organizar as atividades realizadas por cada uma das pessoas. Então, vamos marcar aí, esse aí que eu te adoci, esses dois parágrafos. Logo embaixo aí, nós temos uma legenda. Lê aí, Clara, a legenda para o Tia Dulce. A sociedade egípcia foi uma das primeiras a se desenvolver às margens do rio Nilo. Na ilustração é possível observar que as águas do rio Nilo eram usadas para diferentes atividades, como agricultura, pecuária e a navegação. Então, o rio foi muito importante, tá? Para essa sociedade. Então, lá na página agora... Peraí. Página 15. Vai, João. Começa lá a leitura. João. Aí. Tia, peraí, mas a gente vai marcar o último parágrafo também? Não. Aqui? Só os dois? Só. Dos povoados das primeiras civilizações. Os primeiros povoados se formaram devido ao processo de sedentarização e à Revolução Agrícola. Com a prática da agricultura e a pecuária, os seres humanos passaram a ter mais opções de alimentos para consumir. Assim, com o tempo, o número de pessoas que viviam nesses povoados aumentou. Muito bem, pode marcar esse primeiro parágrafo aí que o João leu, tá, pessoal? Vai, Otávio. Para se organizar e melhorar a produtividade... Para se organizar e melhorar a produtividade, as pessoas começaram a se dividir em grupos que realizavam atividades diferentes. Alguns cuidavam do cultivo das plantações, outros das construções de obras públicas ou da produção de roupas e ferramentas. Além desses grupos, existiam aqueles responsáveis pela segurança das terras, pelos rituais religiosos e pela administração. Alguns desses grupos começaram a ser mais valorizados do que outros e ganharam privilégios naquela sociedade. Isso. Então, olha só, então foi feita uma divisão das atividades. Então, um grupo ia vender, outro grupo ia plantar, outro grupo ia colher, um ia cuidar da proteção dessas primeiras cidades, né, dessas primeiras comunidades aí, porque existiam ataques, uma atacava a outra. Então, eles construíam muros de proteção, aí tinha um grupo que só ficava para proteger, tinha toda uma divisão dentro da própria cidade, dentro da própria sociedade lá, dessa organização deles, tá? Desses primeiros grupos que se juntaram para formar as primeiras cidades. Essas novidades foi... Agora que eu vi que é 5h10, a aula passou muito rápido. É verdade. Essas novidades contribuíram para o surgimento das primeiras cidades, que foram construídas próximo a grandes rios, como o Tigre, Eufrates, o Nilo, o Indo e o Amaré. Por isso, pode-se explicar
Isso pode ser explicado, pois em determinada época do ano, esses rios alagavam e as áreas próximas a eles tornavam-se mais férteis, ou seja, melhor para plantar, crescia mais, a plantação era boa, porque a terra ficava bem fértil, então tudo que plantava nascia, tá? E aí fala, esses eram os locais mais indicados para a prática da agricultura e criação dos animais. Pode marcar esse parágrafo que a tia Dulce acabou de ler, tá? De essas, que é o terceiro parágrafo. Ao longo do tempo, a população foi crescendo e as novas cidades surgiram. O terceiro parágrafo todo, tá, pessoal? Algumas delas eram formadas por um mesmo povo e compartilhavam as mesmas práticas, crenças e formas de se organizar, dando origem às primeiras civilizações. Observe o mapa a seguir. Ela mostra as regiões ocupadas pelas primeiras civilizações, a mesopotâmica, a egípcia, a indiana e a chinesa. Então, pessoal, cada uma tinha suas características, tá? Eles compartilhavam das suas crenças, da sua forma de organizar, cada uma do seu jeito. Vamos lá. Página 16. E aí nós temos um poema. Leia o poema a seguir para responder à atividade. Oração ao Nilo. Faz aí para a tia Dulce, deixa eu ver. Pode ser João Vitor. Vai, João Vitor. Pode ler, vai. Vai, João. Vitor. Libera seu microfone aí. Ah, não tá podendo? Então, peraí. Vai, Breno. Heitor, vai. Salve tu, Nilo, que te manifestas nesta guerra e vens dar vida ao Egito. Ao irrigar os campos criados por Ra, tu fazes viver todo o gado. Tu, inesgotável, que dás de beber à terra. Tu, criares o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a propriedade aos templos. Separas a tua tarefa e o teu trabalho. Tudo o que existe cai em inquietação. Inquietação, muito bem. Tia, o meu do nada saiu, eu não estava vendo mais vocês. Ah, tá. Qual é o assunto tratado no poema, pessoal? Tá falando sobre o quê? Sobre o Nilo. Ah, muito bem. Sobre a importância, né? Sobre a importância do Nilo. Coloca aí. Para quem? Para os mesopotâmicos. Para os egípcios, né? Coloca aí. Tia, tem o Império Mesopotâmico. Lá naquela região, já foi 2 impérios e agora é um país. Já foi o Império Mesopotâmico, o Otomano e agora é a Turquia. Ok. Pessoal, todo mundo já finalizou a 1 aí? Sim. Vamos para a próxima, então. Deixa eu botar ela mais para cima aqui. Vou dar OK e vou subir. Isso. 2. Vamos lá. Segundo o poema, em quais atividades as águas do Nilo são utilizadas? Ao irrigar os campos criados por Ra, fazer viver o gado, beber a água da... Agricultura. Irrigação. Gado. Irrigar as plantações, né? Mas para quê? Segundo o poema aí. Irrigar as plantações. Pecuária. Mais o quê? Segundo o poema.
e dar vida ao Egito. Isso, muito bem. Fertilizar a terra e fonte de água. E também crias o trigo, faz nascer É grão, agricultura. Irrigar as plantações, a prática da pecuária para fertilizar as terras e fonte de água para as pessoas. Tá, e quais são os trechos lá na letra C? Ele pede os trechos. Você colocou o quê, Davi? Eu? Ao irrigar os campos criados por Ra, tu fazer viver todo o gado. Tu crias o trigo, fazer nascer grãos. Garantindo a prosperidade aos tempos. Ok, isso mesmo. Então, nós vamos colocar entre aspas, né, Davi? Vou colocar aqui a letra C. Vou colocar aqui em cima depois. Deixa eu puxar aqui. Vou colocar a letra C aqui em cima. Então, a parte que o Davi falou lá. Vou abrir bem aqui. Tem que ser colocado entre aspas, porque nós estamos tirando do texto. Né? Ao irrigar os campos criados por Ra, o outro seria tu fazes viver todo gado o outro seria tu inesgotável que das de beber a terra e tem mais. Vou colocar esses por enquanto e aí na próxima aula nós vamos continuar. Para fazer até a letra C, né? Essa é a letra C, tá, pessoal? Tá bem. Então, aí no próximo encontro marcado, nós vamos continuar a C. E fazer o número 2. Ok? Quem finalizou, manda um ok aí na tela.
Lucas, finalizou? Breno também, Breno? Não, tia, eu tô na C. Essa C, Breno, tá naquele trechinho lá do texto, tá? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó? Ao irrigar até beber a terra, tá vendo? Ok? Deixa eu voltar lá para você. Aonde, tia? Aqui, ó. Segunda estrofe. Tá bom? Toda segunda estrofe? Toda segunda. Pessoal, esse foi nosso encontro marcado de história. No próximo, nós vamos fazer a número 2 e as demais atividades, tá bom? Bye, bye, até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.